Olá, criptomaníacos! Estão saindo notícias que mostram que a cada dia mais estamos tendo uma divisão em dois blocos no mundo. Um bloco de países que apoiam a tecnologia blockchain e as criptomoedas e um outro bloco de países que são completamente contrários à tecnologia blockchain e às criptomoedas. E será essa divisão entre dois lados que vai dizer quais países terão prosperidade econômica daqui para frente e quais não terão. Então, você tem que estar ligado, porque se você está investindo no bloco errado, você vai acabar sofrendo regulamentação ou opressão estatal e perdendo dinheiro, tendo esse risco muito maior do que se você apostar do lado correto. Inclusive, se você conseguir morar num dos países que estão abraçando a blockchain, abraçando essa tecnologia, a sua chance de enriquecer também é muito mais alta. A gente vai falar disso ao longo do vídeo. Antes de entrarmos no assunto principal, vamos falar um pouco sobre mercado, porque o Bitcoin caiu mais de 6% nos últimos 2 dias, e isso representa uma saída do mercado de criptomoedas de 22 bilhões de dólares. É muito dinheiro, e algumas pessoas notaram que isso aconteceu justamente 8 dias antes do vencimento dos contratos futuros da CBOE. E se você viu meu último vídeo, quer dizer, não meu último vídeo, meu penúltimo vídeo sobre manipulação de mercado, você viu que tem uma certa correlação com isso. Então as pessoas estão acompanhando e fazendo essa verificação. E aparentemente aqui está batendo, né? A gente está naquele período que eu falei de 10 dias antes do vencimento dos contratos futuros e o mercado está caindo. A gente espera que tenha uma subida exatamente no dia 18 de julho, que seria o dia de vencimento dos contratos futuros da CBOE. Vamos ver se continua acontecendo, né? Não é uma teoria certa, porque a gente tem pouca evidência até hoje, só 5 ou 6, mas vamos ver se continua acontecendo da forma que a gente levantou naquele vídeo. Eu até acredito que tem um impacto, né, tem uma certa correlação com essa manipulação que eu falei sobre contratos futuros, mas eu acho que o fator principal para essa queda não é esse, e sim a dificuldade que o Bitcoin está tendo de se manter, né, de conseguir romper essa resistência dos 6.800 dólares. Ele já tentou fazer isso durante 7 vezes no último mês, tá? 7 vezes ele bateu, tentou passar ali dos 6.800 e não conseguiu, não teve sucesso. E toda vez que ele bate lá e não tem sucesso, ele cai. E dessa vez foi a mesma coisa. Ele bateu ali, tentou romper, né, a resistência dos 6.800 e não foi feliz, tendo essa queda aí de praticamente 400 dólares que a gente viu acontecendo no mercado. E para mim, a sinalização de que o mercado vai subir além disso é somente quando o Bitcoin conseguir se manter acima de 6.800 dólares por um período de algumas horas, pelo menos, né? Por um período longo, aí de 6 a 12 horas, mantendo-se acima de 6.800 dólares. Aí é uma boa sinalização de que ele está conseguindo se manter acima desse patamar e aí a gente deve ver uma subida para patamares mais altos, talvez até na faixa dos 8.000 dólares. Olhando para o mercado como um todo, a gente está com 250 bilhões de dólares investidos no mercado de criptomoeda e isso nos coloca novamente naquela boa faixa para investimento se você está pensando no longo prazo. Eu sempre falo que essa faixa fica entre 250 e 280 bilhões de dólares, o que é muito bom para você que ainda não investiu, está querendo entrar no mercado, ou para você que faz aí um investimento regular em criptomoedas. Agora, finalmente entrando no assunto principal desse vídeo, as últimas notícias vêm mostrando claramente essa divisão entre dois blocos no mundo, tá? Países que estão ali reprimindo, né, bem opressores contra empresas e indivíduos que estão ligados a criptomoedas. E o que está acontecendo? Elas estão expulsando empresas que estavam lá ligadas a criptomoedas. As empresas estão saindo desses países e indo para outros países, que são justamente esse outro bloco aqui, que são extremamente favoráveis e estão acelerando processos de regulamentações favoráveis à indústria de blockchain e de criptomoedas. A gente está vendo essa migração de capital de um lado para o outro. Então vamos começar pelas últimas notícias ligadas aos países que são contrários às criptomoedas. Primeira notícia é ligada à Índia, que é a terceira maior economia da Ásia, e ela vinha ganhando grande relevância no cenário das criptomoedas. Isso se iniciou ainda em novembro de 2016, após uma desastrosa desmonetização criada pelo governo indiano, que aniquilou 86% da moeda indiana em circulação. A população desesperada começou a recorrer ao Bitcoin e em 4 meses o número de usuários de Bitcoin na Índia subiu 250%.
Sem achar solução, em março de 2017, o governo indiano classificou as criptomoedas como ilegais no país, contando inclusive com apoio da mídia local para divulgação de notícias negativas relacionadas ao Bitcoin e a criptomoedas, falando que elas estão associadas à lavagem de dinheiro, ao terrorismo, então colocando medo na população e chamando a população mesmo de criminosa por estar utilizando criptomoedas. Em novembro de 2017, novas ameaças do governo foram feitas à população e a desculpa era que para ser moeda precisava ser de metal e ter um carimbo do governo. Isso não faz nenhum sentido, né? Mas enfim, foi a desculpa que o governo indiano deu. E o problema é que cada nova medida opressora do governo indiano, mais as criptomoedas ganhavam relevância na Índia. Até que finalmente agora, no dia 6 de julho de 2018, o Banco Central Indiano proibiu qualquer instituição financeira, qualquer banco, de operar com criptomoedas. Então isso impossibilita que indivíduos, que cidadãos indianos, possam comprar ou vender criptomoedas por meio de empresas formalizadas. Então sobrou a eles somente a opção de P2P, ou seja, de vender pessoa para pessoa. Informalmente, Você tem uma pessoa ali, você vai e vende a sua criptomoeda, pega o dinheiro, enfim, totalmente informal. E o mais bizarro disso é que o Banco Central Indiano fez isso antes de uma avaliação formal da Suprema Corte do país, que só vai acontecer agora no dia 20 de julho. Falta pouco para acontecer. Mas enfim, eles baniram antes mesmo dessa decisão. Outro grave problema ligado a isso é que agora empresas ligadas a criptomoedas estão proibidas de conseguirem empréstimos de bancos na Índia. Elas não conseguem mais capital, não conseguem mais empréstimo para desenvolver o seu negócio. Agora pense comigo, se você fosse um empresário indiano, você manteria a sua empresa, o seu capital investido na Índia, ou você ia pegar a sua empresa e escolher um outro país para desempenhar suas atividades econômicas? É claro que você vai para um outro país, e é exatamente isso que a gente pode esperar da Índia. Nesse anseio de controlar o povo, de controlar a população, o que eles vão conseguir é fuga de capital. Empresários vão deixar o país, vão deixar a Índia, vão tirar a tecnologia que eles estavam colocando ali e o dinheiro que eles estavam colocando ali e vão levar para outros países que sejam mais favoráveis ao seu negócio. Outro país asiático que acaba de sair nas notícias é a nossa querida China. E a notícia é que eles estão comemorando, felizes da vida, porque o banimento das criptomoedas, segundo eles, foi um tremendo sucesso, já que dados indicam que o yuan chinês está sendo usado somente em 1% das transações mundiais. E isso já foi bem diferente, já que a China era o principal mercado de criptomoedas do mundo. Ele representava até 90% do volume de transações no mundo. Isso, obviamente, antes daquele boom de criptomoedas que a gente viu no final de 2017. E o mais irônico dessa história para mim é que os políticos chineses não percebem que a moeda parou de ser usada não porque as pessoas estão parando de fazer transação com criptomoedas na China, e sim porque as empresas que estavam na China, que tinham grande transação em yuan chinês, estão saindo da China devido à repressão, e estão saindo também, inclusive, de Hong Kong, se mudando para outros países que têm outra moeda de transação no dia a dia. Por exemplo, a Binance, que é chinesa e ficava sediada em Hong Kong, com medo dessa repressão toda, resolveu sair dali e se mudar para Malta, que é agora uma ilha aí que está favorável à blockchain. Então o que a China está comemorando, por mais bizarro que pareça, é uma menor demanda pela sua moeda e também uma menor atratividade para empresas de tecnologia. E comemorar algo assim é completamente bizarro, mas a gente não pode esperar nada diferente de um governo socialista. Mas chega de notícia ruim e vamos falar agora das últimas notícias favoráveis às criptomoedas. Começando pela África, onde no Zimbábue o Banco Central disse que vai estudar a fundo a tecnologia blockchain e as possibilidades de sua aplicação na administração pública. Essa já é uma postura bem diferente da que vimos em maio, onde o mesmo Banco Central proibiu instituições financeiras de realizar operações com criptomoedas. Outro país africano, o Quênia, divulgou que vai decidir sobre a regulamentação ou não das criptomoedas em até 2 semanas. Novamente vemos aqui uma mudança de postura, já que anteriormente o governo tinha emitido uma série de advertências ao público e às instituições financeiras sobre o risco das criptomoedas. Somente agora eles se deram conta de que já existem comércios aceitando criptomoedas livremente e até mesmo caixas eletrônicos de bitcoins espalhados pelo país.
Como eu já falei outras vezes por aqui, o governo é uma entidade centralizadora. E qualquer coisa centralizadora evolui muito mais lentamente do que coisas descentralizadas como criptomoedas. Então, criptomoedas já avançou no país e é agora que o governo está começando a se dar conta de que isso está acontecendo. Então a gente sempre vai progredir mais rapidamente do que o governo. Essa é a vantagem das criptomoedas e é isso que vai nos levar finalmente até a liberdade. Passando para o Oriente Médio, temos agora o Emirados Árabes, mais especificamente Abu Dhabi, onde o porto de Abu Dhabi adotou a tecnologia blockchain, de forma a digitalizar o comércio, permitindo rastreamento em tempo real de todos os itens transportados, economizando assim tempo e melhorando a eficiência. Toda a documentação será também criptografada de forma a mantê-la segura. Um dado interessante aqui é que, segundo dados do Fórum Econômico Mundial, a tecnologia blockchain tem o potencial de economizar 20% das despesas atuais no transporte marítimo, o que representa $1 trilhão no comércio global. Qualquer coisa que consiga economizar 20% hoje em dia é uma coisa absurda, uma tecnologia completamente disruptiva. E é isso que é a blockchain. Pulando para a Ásia, chegamos finalmente em dois pequenos países, o Uzbequistão e o Quirguistão, onde o governo afirmou que vai utilizar a blockchain e criptomoedas como forma de modernizar o sistema de administração do Estado e desenvolver a economia digital destes países, pretendendo até mesmo isentar este setor de impostos. Olha o tamanho desse avanço. Hoje em dia, a única coisa que é isenta de imposto é a igreja. E agora a gente vai conseguir que a blockchain esteja isenta de imposto nesse país. E o que vai acontecer? Assim como esteve aqui um grande crescimento de igrejas no Brasil, a gente pode esperar um grande crescimento de empresas de blockchain e de tecnologia ligadas a criptomoedas nestes países. Já a Tailândia acabou de divulgar que regulamentou ICOs, criando regras para que empresas possam participar, possam criar novos ICOs no mercado. No fundo, a gente sabe que é só mais um motivo para cobrança de impostos dentro desse setor, mas é melhor assim do que uma proibição de ICOs. Então o que a gente pode esperar é um maior número de empresas surgindo ali para começarem a trabalhar com ICOs, com ICOs, né? Essa liberação de novas moedas no mercado. E elas vão ter que cumprir essas regrinhas idiotas que não servem para nada, mas cumprindo, elas podem finalmente atuar no mercado. Agora, um pequeno parênteses, os próximos países que eu vou comentar aqui são os que estão se colocando à frente nessa corrida pela quarta revolução industrial. São os países que já notaram que isso vai mudar o mundo e que vai atrair muito capital e muitas empresas, e eles estão correndo, acelerando esse processo para conseguir regulamentar de forma positiva, ou seja, de forma a atrair empresas para esses países. Começando pela Coreia do Sul, que é um dos mercados mais fortes, já que hoje representa mais de 14% de todas as transações de Bitcoin no mundo. Bom, a Coreia recentemente baniu os ICOs, os ICOs, né? E agora a gente está vendo uma grande mudança de postura, com a divulgação de que eles devem afrouxar as regras com base no que for definido na reunião do G20, que acontece agora em julho, e onde será apresentado o primeiro esboço sobre regras unificadas ligadas ao mercado de criptomoedas. Pelo que vem sendo divulgado, a intenção do governo coreano é criar regras que obriguem todas as empresas a cobrarem que seus usuários passem por KYC e AML, que são exigências por documentação de forma, teoricamente, a prevenir lavagem de dinheiro e terrorismo. No fundo, a gente sabe que é somente uma medida para aumentar o controle do Estado sobre os cidadãos e futuramente cobrar impostos. Mas pelo menos é uma regra que permitirá o retorno das ICOs no país. Por último, ainda na Ásia, temos Hong Kong, que é um território autônomo da China e que, portanto, tem um sistema político completamente diferente daquele da China, incluindo as leis, e que vem avançando para se tornar um polo, um centro internacional de blockchain. Assim que a China decidiu banir ICOs e exchanges em 2017, as maiores empresas asiáticas do setor se mudaram para Hong Kong, devido à sua economia extremamente liberal, como eu falei. Agora, Hong Kong vem acelerando iniciativas financeiras e transnacionais com o uso de blockchain, de forma a se tornar o principal centro internacional de blockchain. Mas sua desvantagem é justamente o risco da China mudar de postura com relação a esse território autônomo. E isso recentemente veio afastando algumas empresas de Hong Kong, pelo medo que elas têm da China mudar de postura. Então elas estão escolhendo outros países que são os próximos aqui da nossa lista. E para analisarmos esses países que se colocam na frente nessa corrida pela blockchain, a gente sai da Ásia e entra na Europa.
O primeiro deles é Malta, que está sendo conhecida como a Ilha Blockchain. Inclusive, esse nome foi dado pelo próprio governo de Malta, tá? Você vê que eles têm tanta vontade de atrair blockchain e tecnologia de criptomoedas para essa ilha, que eles nomearam de Ilha Blockchain. 3 projetos de lei favoráveis à blockchain acabam de ser aprovados de forma unânime pelos parlamentares, visando promover e desenvolver a indústria de blockchain no país. O país é tão favorável que estamos vendo a migração das maiores exchanges do mundo, de locais como Hong Kong, para Malta. Foi o que aconteceu com a Binance e com a OKX. O volume de dinheiro que está migrando para um pequeno país como Malta é absurdo e isso pode alterar completamente a relevância dele no cenário mundial. E finalmente chegamos na Suíça, que foi um dos primeiros países a entender a importância estratégica de se abraçar as criptomoedas. E dentro da Suíça a gente tem uma cidade chamada Zug, que é conhecida como o Vale das Criptomoedas, já que ela abriga centenas de empresas ligadas a este mercado e que acaba de dar outro passo em direção à tecnologia, a implementação com sucesso de um sistema de votação na blockchain, de forma a tornar as eleições mais seguras e menos suscetíveis a manipulações. Enquanto isso, a gente vê outros países continuando a utilizar cédulas de papel ou urnas eletrônicas de código fechado para fazer suas eleições. Bem suspeito, né? A corrida para se tornar a próxima potência tecnológica, obviamente, não para por aí. A gente tem vários outros candidatos correndo por fora, entre eles Japão, Dubai, Estônia, Reino Unido, Singapura e Chipre. Por fim, essa polarização em 2 blocos econômicos me faz lembrar muito a Guerra Fria, onde a gente tinha um lado que era mais capitalista e mais liberal, e um outro lado que era mais centralizador e mais controlador. E no final, a gente viu quem se deu melhor. Mais uma vez na história, a gente tem 2 blocos, temos 2 lados. Um ainda mais capitalista e ainda mais livre, mais liberal, e um outro mais centralizador e mais opressor. Eu acho que o final dessa história, todos nós sabemos qual será. E você aí, se quer ter mais chance de prosperar e de enriquecer na sua vida, apoie sempre o lado certo. Pegue esses países que estão rumando para o lado correto, veja as empresas que estão ali e invista o seu dinheiro nessas empresas, nesses países, porque isso que vai prosperar. O outro você pode ter certeza que vai bloquear dinheiro, vai roubar dinheiro da população, vai cancelar tudo, vai banir. Isso aqui é perigoso para você. E se você puder, inclusive, vá morar num desses países que apoiam essa tecnologia, que estão abraçando essa tecnologia, porque o dinheiro segue a liberdade. Então o dinheiro vai migrar para cá. E se você estiver num lugar desse, a sua chance de prosperar e de enriquecer é muito maior. E basta pesquisar. Vários desses países aceitam você morando lá. Se você tiver um pouco de dinheiro, então, mais fácil ainda. Se você conseguir abrir uma empresa lá, eles te aceitam de braços abertos. E mesmo sem dinheiro, se você possui alguma capacidade, entende de tecnologia, eles têm muita demanda por profissionais. Então você consegue facilmente mudar para um desses países. Então fica de olho, pesquisa, que você pode acabar saindo aqui desse país socialista que a gente vive e indo para um país mais livre e para onde o dinheiro está migrando. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica nas notificações, no sininho, para você ser notificado a cada novo vídeo, porque eu trago essas informações de mercado e também sobre projetos novos, moedas que têm grande potencial. Então se inscreva aqui, clica na sineta e, se possível, divulgue esse vídeo aqui, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, porque esse tipo de informação positiva é importante para elevar o mercado. Então divulgue nas suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!